Paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Malamala. Esta aqui é a segunda live da segunda temporada do Malamala Live. Hoje contamos com duas convidadas especiais, que são a minha querida pastora Rose e a minha querida Noêmia Serafim. Duas convidadas que vão hoje me ajudar a adorar a Deus. Vamos louvar muito e vamos partilhar a palavra de Deus. O nosso tema de hoje é conversão. Vamos conversar um pouco sobre o que é conversão. Como é que nós devemos buscar esta conversão? Amém? Vamos orar? A paz do Senhor, Inácia, bem-vinda. Dani, bem-vinda. Michela, bem-vinda. Maria Salomão, bem-vinda. A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao nosso Malamala Life. Denise Zita, seja bem-vinda. A paz do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, entramos na sua presença para te dizer obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, por mais um encontro virtual. Obrigada, Pai, pela tua presença neste encontro. Pai, queremos neste dia te adorar, queremos te louvar, queremos te exaltar. Pai, acima de tudo, nós queremos aprender um pouco mais de Ti, porque a Tua palavra diz lá em Mateus 11, 29, aprendei de mim, eu que sou manso e humilde de coração, eu que sou humilde e manso de coração. Pai, nos ensine, Rei da Glória, com a Tua mansidão, porque a vida não nos ensina com mansidão, Rei da Glória. Cansamos de andar com as nossas próprias pernas, Senhor. Cansamos de andar, Senhor, com o nosso próprio entendimento, Rei da Glória, com a nossa própria sabedoria, Pai. Queremos a sabedoria que vem do alto, Rei da Glória. Permita, Senhor, com que a gente hoje possa aprender e nos convertermos verdadeiramente. Capacite, Rei da Glória, os teus servos, a pastora Rose. Capacite, Rei da Glória, a Noêmia, Rei da Glória. Faça, Papá, com que a palavra de hoje possa penetrar no coração de cada um de nós e que possa, Rei da Glória, atingir as nossas medulas, que vá até o fundo das nossas entranhas, das nossas células, Senhor, e que haja uma transformação total. E acima de tudo, Rei da Glória, que haja uma transformação nas nossas mentes, haja uma transformação nos nossos corações, para a Tua honra, para a Tua glória. Nós queremos dizer obrigada, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Sejam bem-vindos. Isabel, seja bem-vinda. Márcia Majate, seja bem-vinda. Gui, seja bem-vinda. Amélia Cumbi, a paz do Senhor. Sheila Matimba, a paz do Senhor. Harry Costa, Érica, a paz do Senhor. Deus vos abençoe. Sejam bem-vindos a mais uma live. Amém? Combinamos que todas as lives estaríamos com as nossas Bíblias e os nossos malamalas, para podermos acompanhar as lives. Amém? Estão ensaiados? Elia, seja bem-vinda, a paz do Senhor. Para o dia de hoje, eu preparei o hino 43, o hino 43 do Malamala, que diz: Wangakela unziamukela. Osi, wangakela unziamukela. Senhor, volte a receber-me. Eu arrependo-me dos meus pecados. Eu quero voltar para si. Márcia, então na mão, não entendi. Márcia. Ah, na mão, amém. Tá com Malamala na mão, amém, Márcia. Então, este hino não vem com nenhuma referência bíblica. Nós estudamos de outra vez, conversamos de outra vez, que a maior parte dos hinos vem com alguma referência bíblica. É sempre bom nós lermos a referência bíblica que vem no hino e para podermos entender melhor o hino. Outro aspecto que eu quero realçar hoje é que alguns hinos do Malamala em português vêm no livro O A Harpa Cristã, que é usado no Brasil, que é usado em
em Portugal. E para quem não tem, por exemplo, acesso ao Malamala digital ou físico, os hinos da harpa cristã, é só ver, porque no Malamala vem, por exemplo, podemos abrir os nossos Malamalas no hino 132, que é pelo sangue. Então, depois, logo a seguir, abaixo, vem 192 do livro Harpa Cristã. Então, é uma referência e facilmente consegue-se encontrar estes hinos da harpa cristã no YouTube para melhor aprendermos os cânticos em português. E em inglês também tem alguns hinos em inglês que vem no livro, só que esqueci o nome agora, que vem no Inário Americano. Então é sempre bom pesquisarmos um bocadinho mais, estudarmos um bocadinho mais para melhorarmos a nossa dinâmica no cantar o Malamala. Amém? Então voltamos para o nosso hino 43 de hoje. Emisualo, seja bem-vinda. Paula Boca, Jenny, sejam muito bem-vindas. Valdo, sejam bem-vindos. A paz do Senhor esteja convosco. E ao cantar, ao ensaiar o hino 43 do Malamala, me vieram dois versículos especiais que têm a ver com este hino. Porque este hino diz: Senhor, receba-me de volta. E estes dois hinos lembraram dos versículos no livro de Atos, versículo 3, capítulo 3, versículo 19, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém? Então, podemos associar este hino do Malamala ao Atos 3:19. Amém? Porque devemos nos arrepender, devemos buscar a presença de Deus, devemos nos converter verdadeiramente para que venha o refrigério que só vem com a presença do Senhor. Amém? Vamos cantar? Orlando Matsuli, a paz do Senhor, minha irmã. Seja bem-vinda ao Malamala Live. Minha mãe, Zaura Muxanga, seja bem-vinda. Zé Alma, seja bem-vinda. A paz do Senhor. Vamos cantar? Yesu anziku tsikile kasewena unzife hela zata shweshwenzi mujoi wangatlela unziamke hela wangatlela unziamkela Zina shivile shikulo Shanzi tsanza shalovi isa Zilanguta kawena Wangatlela unziamke hela Wangatlela unziamkela Leshinzi kujo heleke Zati solanza shitsi hika Hosi yanganzi tiyisi Wangatlela unziamke hela Wangatlela unziamkela Hanzi fanelanga mina Kuburiwa mwana wa haku Kambe shweshinza hunzuka Wangatlela unziamke hela Wangatlela
wangakela udziamkela hosi yanganza nyiketa mirini mbilu ya mihina wanga susana nzuwanga wanga kela udziamke hela wanga kela udziamkela wanga kela udziamke hela wanga kela udziamkela. Amen, amen. Wangathlela unziyamukela. Hosi yanga nzanyiketa, miri ni mbilu ya mina. Senhor, eu entrego o meu coração e o meu corpo. Wanga sussa nanzuanga, tira, Senhor, a minha culpa, tire de mim os meus pecados. Nós sabemos muito bem que a maior parte dos pecados no homem acontecem no corpo. Então o nosso corpo deve ser entregue a Deus para uma verdadeira conversão. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Hoje contamos com duas convidadas especiais, a pastora Rose e a minha querida Noêmia Serafim. E não vou me alongar. Bem-vinda, Mayra, Shirley Costa, sejam bem-vindos ao nosso Mala Mala Live, segunda temporada e segunda live da segunda temporada. Olivia, seja muito bem-vinda, a paz do Senhor esteja consigo, amém? Vou já chamar a pastora Rose, não sei se ela está online, Kailane. Lembro-me de um hino que eu gostava, minha mãe gostava muito quando nós éramos crianças. Que minha mãe cantava muito este hino, a pastora Rose não está online. Peço para ver se a Noêmia está online, Kailane. Que a minha mãe gostava muito quando nós éramos crianças. Fifi Boca, seja bem-vinda. Jessia, seja bem-vinda. Paz do Senhor. Dani Costa, Mayra, seja Priscina. Sejam bem-vindos à paz do Senhor. Amém? A Noêmia também não está online. Não sei o que se passa com as minhas convidadas hoje. Hoje tenho um brinde especial para todos os meus convidados para a live. Eu quero que alguém hoje entre para a live para cantar um hino do Mala Mala. Eu tenho um brinde especial. Um brinde especial para quem hoje fizer o request. Pode ser no final da nossa live, pode ser agora enquanto nós esperamos os convidados, mas acredito que algumas, como a tia Amélia, a Joaquina, ainda vão querer usar a peruca, organizar um bocadinho a cara, ensaiar um bocadinho. Então, eu tenho este disco do pastor Rodolfo para quem hoje tomar coragem de entrar online e cantar um dos hinos do Mala Mala. Amém? Então preparem-se, a live hoje é para todos, o disco está aqui, Pastor Rodolfo, de brinde para quem entrar. Amém? O Tavana, Uena, o Cosa, o Fula, Uva, o Hunza. Este unilenileshi wabona kala Yehova emavadwini wabona kala Yehova kutikeriweni utavana wena
o coisa, o chula, o vai, o bunza, este o indeni, leshimo. Wabona kala Yehova, emiringweni. Wabona kala Yehova, kutikeriweni. Utava wa wena coisa uxula já temos alguém, já temos várias pessoas que querem participar. Estou à espera, já mandaram um pedido. Agora aceitei da Orlando. Não sei se não está conseguindo entrar. Vou colocar a Márcia, também pediu para entrar. Solicitações temos da Márcia. Deixa eu tentar adicionar. Mandei para a Holanda primeiro, não conseguiu. Wabona kala Yehova, emiringweni. A paz do Senhor. A paz. Não deu nem para pôr a peruca. O coisa, o chula, o vai, o bunza, este o dele. Amém. Seja bem-vinda, Márcia, ao nosso Mala Mala Live, ao nosso desafio do Mala Mala. Este é que é o verdadeiro sentido do Mala Mala Live, é que é o verdadeiro sentido do nosso challenge. É desafiar a todos para cantar o Mala Mala. Amém? A paz, irmã. Amém. A paz de Cristo seja conosco. Obrigada por esse desafio. Tive que aceitar. Nem percebi qual era o brinde. Já fui lá correr a solicitar. Amém. Não deu nem tempo para pôr a peruca e tal. Como disse, íamos pôr a peruca. Tinha que ser a primeira. Acho que ninguém teve tempo de pôr a peruca, porque recebi muitas solicitações aqui. Muitas mesmo. Primeiro aceitei da irmã Orlando, mas ela acho que não conseguiu entrar. Logo a seguir aceitei a sua. Seja bem-vinda, paz do Senhor. Obrigada, irmã. Vamos cantar? Vamos cantar o hino número 13. É um hino que diz muito para mim. Amo este hino. Diz Tiranzula Esula Chamarissa. Porque o Nene lá Chamarissa. Amém. Ele nos chamou de tal maneira. Nos chamou muito. Ele nos ama verdadeiramente. E continua nos amando. Amém. Ok, irmã, vamos cantar. Minha voz não é das melhores, mas vou fazer o meu máximo. Amém. Ok. Zima ikushamala Yesua Nazareta ikuva anzile minana lawayena kunene Tamarisa Liranzu Ramuseri Ratamarisa Ringa Eli kunene uile egetemani kunzi kongelelela ambia ngari na munu kuyangwi chavelela kunene Ratamarisa Liranzu lamufeli La Tamarisa Ringa Eli. Eu não vou alongar, primeiro porque a voz não é das boas, segundo porque eu conheço aqui a gestão do tempo. Estamos aqui à espera ansiosas pela entrada da nossa mãe Rose, que é fácil. Então, obrigada, irmã. Muito obrigada. Eu que agradeço.
Que Deus lhe abençoe rica e abundantemente. Estás de parabéns Amém. pela coragem de entrar em direto. Já lhe convidei várias vezes para o Malamala Live Negócio, mas Deus, como faz as coisas perfeitas, traçou o dia de Ele hoje não para que faz. entrasse, para que conhecesse a Márcia. Me jumbou, Deus me jumbou. Amém, amém. O disco é seu, está de parabéns. Ah, tenho disco, ganhei alguma coisa. A música, Kailano, ganhaste o disco, querida, do Pássaro Rodolfo. Pássaro Rodolfo canta Zita Cuxela. Conheço. É outro álbum, tem músicas muito boas, vais gostar mesmo. Amém. Gosto muito dela. Amém. Deus lhe abençoe. Obrigada. Amém. Noêmia, seja bem-vinda ao nosso Malamala Live. É um dos hinos que está no disco que a Márcia ganhou. Eu gosto muito deste hino. Wawonaka, la Yehova, emiringuene. Wawonaka, la Yehova, utikeriwene. Utabana, wena, ukoza, ushulaha, ube ubuza. Wabonaka la Yehova emiringwene. Wabonaka la Yehova kutikeriwene. Utabana wena ukoza ushulaha ube ubuza. Wabonaka la Yehova emiringwene. Wabonaka la Yehova kutikeriwene. Utabana wena ukuza ulaha ube ubuza esifundeni lesu misavale itele imitoto mikarinkwa kambe Yehova wabonaka. A Noêmia estava online, mas não estou a conseguir chamar agora. Noêmia, peço para que me mande o request para eu poder aceitar deste lado, por favor. A pastora Rose, que ela não consegue falar com ela? Não consegue falar com ela, assistente dela. Infelizmente, a pastora Rose não estamos a conseguir falar com ela. Manda o WhatsApp dela. Está com o telefone desligado, talvez tenha acontecido alguma coisa. Vou pedir a Noêmia para que nos mande o request, para que possamos partilhar a palavra de Deus, para que possamos entrar na adoração. Amém? A tia Amélia diz que eu me entrego ao Senhor, entregue sim, porque Ele é bom e Ele nos ensina com mansidão. Muitas vezes nós damos muitas cambalhotas porque achamos que nós podemos andar com as nossas próprias pernas. E tem um hino que a irmã Paula outro dia mandou-me, que esse hino diz que Deus ajude-me a andar verdadeiramente nos seus caminhos, porque eu tenho feito as coisas pelas minhas próprias pernas e depois volto para si. Quando as coisas dão errado, voltamos para Deus, para que Ele possa corrigir o estrago que a gente vai fazendo na nossa própria vida. Então, se nós entregarmos os nossos caminhos e seguirmos a vontade de Deus é boa, agradável. Amém? Aleluia. O nosso tema de hoje é conversão. E conversão é transformação. Converter é transformar-se. Converter é mudar. Converter é mudar de atitude. Não existe conversão sem mudança no nosso caráter. Amém?
Eu vou dar um exemplo muito claro. Quando nós temos SMS no nosso telefone e queremos converter para megas, aquelas SMS que convertemos para mega muda completamente a função. Quando nós temos, na altura que são SMS, só se pode mandar mensagem de textos, amém? Mas quando convertemos para mega, já pode, tem outra utilidade, já pode usar o Instagram, o Facebook, o Google para poder fazer seja lá o que for. A mesma coisa acontece com o homem, com o ser humano. Quando ele é convertido verdadeiramente, ele transforma. A palavra de Deus transforma. É preciso nós recebermos a palavra de Deus. A palavra de Deus nos transforma. Nós nos arrependermos dos nossos pecados verdadeiramente. Não existe conversão sem arrependimento. E deixa-lhe dizer uma coisa hoje, que quando nós nos convertemos, se nós estamos em busca de salvação, não existe salvação sem conversão. Para nós podermos alcançar o reino dos céus, passa tudo por aceitar a palavra de Deus, por nós nos arrependermos, mudarmos de comportamento. Só com a conversão chegamos à salvação, só com a salvação há o reino dos céus. Nós vivemos os tempos em que muitos de nós vamos à igreja, em que muitos de nós frequentamos igrejas, mas muitos de nós não somos convertidos. Então, hoje é dia de nós começarmos a trabalhar esta transformação. É dia de nós começarmos a buscar esta transformação da parte de Deus. Amém? Parece que a pastora Rose e a Noema já estão online. Vou convidar a nossa querida pastora Rose para entrar. Já convidei ela para entrar e partilhar conosco desta live. Amém. Seja bem-vinda, pastora Rose, à paz do Senhor. Graça e paz, prosperidade para todos que estão aqui. Amém. Queremos saudar a todos na bendita paz do Senhor. Amém. Amém, amém. Seja bem-vinda. É uma grande honra poder estar aqui e quero crer que Deus vai nos dar um bom tempo. Em nome Amém. de Jesus. Amém, amém. Amém. O nosso tema de hoje é conversão, pastora. Eu sei que a pastora tem trabalhado muito na conversão de almas para Jesus. Amém. Mas já que entramos no nosso tema, vamos primeiro para o nosso desafio. Eu quero dizer que a pastora Rose é uma grande levita. Hoje eu só caí por coragem, porque hoje tenho duas grandes levitas no programa. Eu não sou nada levita, só louvo o Senhor assim mesmo. Amém. Amém. Uau, que bênção. Vamos cantar, pastora? Vamos a um dos hinos de Malamala que eu gosto muito, o 87. 87. Uma bênção. É um pouco longo, mas é uma bênção. Amém. Muito obrigada a todos, muito obrigada mesmo, em nome de Jesus. Estou a receber boas-vindas aqui. Uau, amém. Que bênção. Ok, vamos acertar a voz. Jesus. Kukonge la kananzia kanzinyi kama timba zivula volani osi nayona Yashamula esse hundeni chame congelo divona nana Yesu watine lela Wadirulisa bilungi twaku yisa
E mi kongele nizajonza kutiva Yesu wanga zamwike sanza mwibonga zimuta gela yena Eshihungeli shami kongelo zivonga nana Yesu watine lela watirulisa binuye twaku isa eniko ngeleni nzakuma matimba yau nena osia susa utoya zivambo nia yana. Uau, que bênção. E me congue. Oh. Eu estou no ritmo. Eu não sou levita, gente. Estou no ritmo aqui. Já estou esquecendo, mas tem um versículo, tem o último, que é muito forte. Diz assim: Wenamo yawo kwentima mukongeleri wanga zijonzi siku kongela ni uswi dolo vela esi hundeni shami kongelo zivona nana Yesu watine lela wanzirulisa binui twaku isa. Sabe, esse louvor é um louvor que mexe sempre com minha estrutura, porque através deste louvor nós podemos perceber o poder da oração, quão é importante nós nos acostumamos à oração. E sem oração não há conversão. Sem uma vida, sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a trabalhar, a nos ensinar a orar como convém, porque oração, sabe, não é só assim como nós estamos a conversar. Existe ordem na oração, existe introdução, desenvolvimento, cabeçalho. E às vezes, no meio da nossa aflição, de dor ou de alegria, nós começamos a orar de uma maneira errada, de uma maneira que não chega a Deus. Então, o escritor deste louvor diz: você, Espírito Santo, meu intercessor, primeiro me ensina a orar e me ensina também a me acostumar à vida de oração. Gente, isso é forte. Esse escritor, o escritor desse inário, nesse número de Malamala, gente, ele estava nos céus quando escreveu. Amém. 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 Uau. Amém, amém, glória a Deus. Bom, tentei, gente, não sou levita, tentei um bocadinho. Não tentou, pastora.
Cantou muito bem. Amém. Pastora, Amém. Sim, indo ao nosso tema de hoje, eu sei que a pastora cresceu como cristã, mas a um dado momento converteu-se verdadeiramente. é verdade. É O que é verdade. que lhe fez converter verdadeiramente? E o que é que significa conversão? Para nós aprendermos um pouco mais hoje e alguma coisa possa mudar na nossa maneira de sermos cristãos, para nós podermos mudar no nosso egocentrismo e virarmos todas as atenções para Cristo verdadeiramente. Então, o que é isto de conversão, pastor? Amém. Bom, falando um bocadinho da minha história, Uhum, eu posso dizer que nasci e logo fui para uma igreja, né? Fui para uma uhum, igreja conservadora, não é? uhum, E que é a igreja dos meus pais. Quando eu fui para lá, na verdade, eu me acostumei a ir à igreja. Era como uhum. se fosse um estilo de vida. Amém. E eu pude perceber que conversão não é um estilo de vida, nem é Uhum, mudança do estilo de vida. É muito mais uhum, profundo do que isso. Eu uhum, sempre fui uma menina de igreja, fui à igreja, eu participei do grupo infantil denominado Estrela. E eu era destacada lá, sabe? Algumas pessoas perguntaram-me quando é que tu sentiste que tens chamado pastora? Eu costumo dizer que eu fui chamada pastora há muito tempo, ainda criança, eu já era pastor. amém. Amém. Glória a Porque Deus. eu me destacava lá, Uhum, estava no grupo dos melhores, não é? uhum, Em termos de drama, uhum. assiduidade, poesia, canto, comecei a cantar lá. Amém. Então, depois daí eu cresci, né, para o grupo juvenis, seguidores juvenis de Cristo. Uhum, E lá também me destaquei, né? Fui líder daquele grupo, trabalhei lá, fazia relatórios, uma programação do grupo, etc, etc. uhum, Transitei do grupo de adolescentes para o grupo de jovens, na altura era SMUJ, Sociedade Metodista Unida de Jovens, e uhum, pronto, comecei, trabalhei lá, me destaquei, trabalhei desde a classe, igreja local, paróquia, distrito, eclesiástico, e fui também para a direção geral, não é, da própria igreja. Eu estive lá na direção geral e saí da direção geral, tive a graça de trabalhar nos escritórios centrais, o núcleo daquela igreja conservadora. Eu trabalhava com a esposa do bispo, o bispo que era, uhum, na altura era bispo de Moçambique e Angola. Então uhum, foi um grande aprendizado. A minha vida foi uma vida de muito aprendizado, foi uma escola em cada etapa. Então, uhum, e pronto, daí, mas eu não era convertida. Eu ia à uhum, igreja, eu uhum, frequentava a igreja, uhum, conhecia até um pouco uhum, da Bíblia, mas eu uhum, não tinha o encontro com Deus. Eu uhum, não era convertida. Eu uhum, lembro que Deus usou da minha situação, porque eu vivia com minha madrasta, uhum, e a situação lá era muito difícil. Quer dizer, ela não era uma boa madrasta e eu era uma péssima enteada. Nos encontramos. Então, pronto. E tive momentos de muita angústia, muita tristeza. Eu lembro que uma das vezes eu tive que me refugiar, sair da casa dos meus pais uhum, para a casa de um dos tios, por causa de problemas que eu tinha com a minha madrasta. uhum, Então, Deus foi tão maravilhoso que usou isso para colocar um cansaço em mim. Eu fiquei cansada, farta da minha vida. Minha vida era uma vida sem sentido. Meus pais separaram-se muito cedo, eu com 3 anos.
E foi uma situação mesmo, quer dizer, foi um sofrimento, um tormento, desde que houve a separação dos meus pais, desde que eu me conheço como gente, eu só sei chorar, só sei sofrer. Então, e eu gostava quando eu ia para a igreja, porque era um momento de prazer, eu sentia prazer naquilo, em ir à igreja, eu gostava daquele ambiente, daquele lugar, as minhas amizades dentro da igreja, mas ao mesmo tempo eu fazia as coisas de Deus assim, é uma diversão, é um hobby, era algo que eu fazia porque eu estava naquele meio, então tinha que fazer. Então, eu lembro que me afastei um bocadinho da igreja, uns problemas uns problemas que eu tive em casa. Quando eu me refugiei para a casa dos meus tios, aí eu perdi um bocadinho aquela vontade de sempre ir à igreja. Acho que a frustração, a decepção, enfim. Então, depois disso, o que que acontece? É que lá, quando eu fui para a casa de uma das minhas tias também, as coisas não deram certo, porque eu não tinha nenhum dinheiro, não tinha namorado na altura, e, enfim, e ficavam ali, tipo, nós não estamos aqui só para te dar de comer, tu também tens que tirar alguma coisa. Eu estava, acho que na 12ª, uma coisa assim, eu não trabalhava, não fazia nada e meu pai também não apoiava lá financeiramente, então ficou uma situação assim um pouco estranha. Acabei decidindo que, olha, eu tenho casa, eu tenho pai, eu tenho minha casa, minha madrasta chegou, me encontrou lá, então eu volto para casa. Se for para morrer, eu vou morrer na minha casa, se for para sofrer, eu vou sofrer na minha casa. Aí eu volto para casa. Quando eu volto para casa, as coisas se tornaram estranhas, péssimas. Aí eu vou para aquela minha igreja. Quando chego lá, tinham mudado o pastor, porque lá naquela antiga igreja que eu ia, parece que de 4 em 4 anos, ou anualmente, isso, acho que anualmente ou de 4 em 4 anos, há rotatividade de pastores. Os pastores não ficam só numa mesma paróquia toda a vida. Aí, quando eu volto, havia um pastor, meu Deus, pentecostal, coisa estranha quando Deus quer te alcançar. O pastor que chegou ali era pentecostal, ele fez a teologia dele na Suazilândia. Então, quando ele ministrava libertação, falava com aquele poder, ai, algumas coisas começaram a se mexer em mim. Eu comecei a querer conhecer esse Deus. Disse, não, eu preciso de um Deus. E pela graça de Deus, havia um pequeno grupo também lá na igreja que apareceu um jovem lá que já tinha tido um encontro com Deus seriamente. E ele queria alcançar outras pessoas lá, porque a maior parte das pessoas que estavam lá não eram convertidas. Aí quando eu vou para um pequeno grupo, estavam a orar, falavam em línguas. Que língua é essa? Vocês estão a falar Zulu? O que está se passar? Por que estão a orar todos de uma só vez? Aí eu lembro que eu me senti tão bem naquela oração. E quando eu cheguei em casa, eu disse, Deus, se o Senhor existe, muda a minha vida. Eu comecei a orar de uma maneira diferente. Eu comecei a buscar a Deus não mecanicamente, não daquela forma que todo mundo buscava, ou como eu buscava anteriormente. Eu comecei a buscar a Deus, sabe, com entendimento, com uma sede de querer lhe conhecer, porque Ele é Deus. Sabe, há um versículo que me marcou muito para a minha conversão, que está em Isaías 59, versículo 1 a 2. A Bíblia diz assim: eis que a mão do Senhor nos tem encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Aí eu comecei com um processo. Sabe, este versículo foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu, quando comecei
a meditar neste versículo, eu percebi que eu precisava me arrepender. Eu percebi que tudo aquilo que eu fazia não chegava diante de Deus porque eu não estava em conformidade com Deus. Aí eu comecei a orar, comecei a buscar, comecei a me entregar. E eu mudei, sabe? A conversão é um processo de voltar-se para Deus, voltar-se para si mesmo. É um processo de você fazer uma introspecção. Quem eu sou? O que eu faço? O meu livre-arbítrio, colocá-lo de lado e começar a querer, não é, voltar à imagem e semelhança de Deus. Amém. Querida, houve uma mudança radical. A conversão, sabe, é mesmo converter alguma coisa, como você estava aqui a dizer, que eu posso ter SMS e converter para megabytes, e me dá acesso a uma outra dimensão, me dá acesso a um outro patamar, me dá acesso a uma outra vida. A Rose, quem lhe viu, quem lhe vê. Eu era uma mulher que eu gostava de vestir curto. Modesta parte, eu tinha um corpo também. super lindo. Eu me vestia curto. Se eu visto comprido, eu vestia comprido com rachas até a anca e transparente, vê se pode. E de propósito, colocava aí uma roupa interior branca ou rosa, mas é propositado mesmo. Parece que tinha desejo de andar nua, não sei. E não é só, era a barriga, tinha uma barriga bem sarada, era o umbigo fora, o decote fora, as costas fora. Era só mesmo tapar umas partes. E eu lembro que havia uma febre na altura de Tuna Baby, umas calças aí que vinham até mostrar o risco sagrado lá atrás. Aí era mesmo vestir e sair para matar. E quando eu vestisse, a intenção era chamar a atenção mesmo dos homens, é que me olhassem. Eu queria ser olhada, eu gostava de me sentir desejada, eu gostava de sentir que os homens não aguentam comigo, eles não estão a aguentar. Eu saía sem destino só para me exibir, porque eu percebia que eu tinha um corpo à altura e eu estava aí andando pela rua, me exibindo, andando e tudo. Eu era muito confusa. Eu lembro que eu não era só a minha madrasta que era má, eu era uma estúpida, eu era uma pessoa confusa, mas assim, astuta, sabe? Tipo uma serpente. Eu mordia de lá e eu não fiz nada. É ela. Ninguém precisava me agitar para infernizar a vida da minha madrasta. Eu conseguia infernizar a vida dela, ela não mandava em mim, não me chamava de mãe, e ainda eu e a minha irmã criamos uma alcunha mesmo pejorativa para chamar a ela. Ela nem sabia, mas ela tinha um nome pejorativo que nós usávamos mesmo para... Quer dizer, tratávamos como se ela fosse uma coisa. Querida, quando Deus entrou na minha vida, foi uma mudança terrível, uma mudança de dentro para fora. Ninguém pregou para mim. Acredita, a minha conversão não foi dentro de uma igreja. Eu estava numa igreja conservadora, protestante, daquelas igrejas que não tem aquele pentecostalismo, não tem aquela pregação, não vê aquela pregação muito forte. Fornicavam-se entre eles à vontade, namoravam-se entre eles, bebiam, todo mundo sabia que todo mundo bebe, todo mundo romantiza, era uma coisa normal, não é? Era um lugar onde algumas coisas eram normais no nosso meio, que não tinha essa coisa de esperar no Senhor. Falávamos sim do pecado, mas era só para falar, porque se fala, mas não vivíamos aquilo que nós falávamos. Agora, quando Cristo ele começa a sua obra dentro de mim, a primeira coisa que ele mudou foi o meu caráter.
Amém. Sabe, eu mudei da água para o vinho, sabe? O caráter. Eu lembro que eu tinha um namorado na altura, e ele era exatamente aquilo que eu queria. Quando eu falo exatamente aquilo que eu queria, é que houve um tempo que eu olhei para mim e disse, poxa, eu não posso namorar com qualquer pessoa, tenho que namorar com uma pessoa do nível X, aquela uma pessoa que está numa condição X, etc, etc. E quando eu me converti, eu encontrei aquela pessoa com um carro e com um bom emprego, era um alfandegário, tinha, tinha já acertado o jackpot da minha vida. Aí, quando eu me converti, eu cheguei, conversei com ele, eu disse, olha, querida, eu agora conheci Jesus. E o nosso namoro tem que ser um namoro cristão. Sem Amém. sexo, sem nada. Isso não existe. Eu te conheci, você é ir à igreja. Eu nunca vejo me falar dessa coisa. Olha, eu ia à igreja, mas agora eu sou uma mulher convertida. Eu sou uma Amém. mulher diferente. Eu disse, tu já queres meu dinheiro, não sei o que. Olha, eu sofri tanto na vida sentimental, já fui usada, já fui desprezada, etc, etc. Você não me dá nenhuma garantia, sabe, que este relacionamento vai me levar ao casamento ou não será mais um a me aproveitar. Eu agora conheci um amor maior do que um amor de um homem. Amém. E acredita, meu querido, hoje mesmo acabou, fui embora, Uhum. adeus. Se Uhum. tu quiseres, vais me encontrar na igreja. Querida, Uhum. eu lembro que quando Deus começou a trabalhar em mim, a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão à minha madrasta. Algo Amém. impossível. Uhum. Algo que seria... Já reunimos, já fomos com a família. Meu pai já tentou criar pazes. Já tentamos ter... encontrar um ponto de equilíbrio. Mas não Uhum. havia. Mas quando Jesus entrou na minha vida, eu conheci o meu lugar como filha. E eu me redimi, eu fui pedir desculpas. É incrível, Amém. quando eu fui pedir desculpas à minha madrasta, não é porque ela não fazia coisas erradas, mas eu Uhum. nem estava nem aí se ela me pediria desculpas ou não. O que importava é que eu tinha que pedir perdão, porque o Espírito Santo de Deus dizia assim que para as minhas orações serem ouvidas, eu Uhum. precisava perdoar para ser perdoada. Amém. Aí uma das primeiras coisas que eu fiz foi pedir desculpas e também liberar o perdão. Quando eu pedi desculpas, ela olhou para mim e disse, ouvi. E eu disse, muito obrigada. Saí. Gente, foi uma coisa... Eu fui provada por Deus no meio da minha conversão. Eu lembro que uma vez eu fui para uma vigília poderosíssima de mulheres em casa de uma mãe. Quando eu fui para lá, eu voltei da vigília, profetizaram para mim, disseram que eu ia ter um bom casamento, que Deus estava a preparar um casamento excelente, sabe? Uma profecia terrível de vitórias. Querida, eu Uhum. voltei cheia do Espírito Santo, Deus se moveu de uma maneira muito grande naquela vigília. E eu voltei para casa. Quando eu volto para casa, minha irmã disse, olha, a minha irmã era mais ativa, eu era um bocadinho mais preguiçosinha, mas a minha irmã era muito trabalhadora mesmo. Aí eu disse a ela, olha, eu estou com muito sono, eu vou dormir. Ela disse, não, eu não vou dormir, eu vou fazer limpezas, vou lavar, vou cuidar de tudo, depois eu vou dormir. Eu disse, ok, faça aquilo que tu tens que fazer, aquilo que é o teu trabalho. Quando eu acordar, eu irei fazer o meu trabalho. Aí eu fui dormir, ela lavou, organizou a casa, até fez o meu trabalho. Então, depois, de repente, a minha madrasta começa a gritar. Você, nojento, xixi, não sei o quê. A nossa casa era uma casa, assim, que a casa de banho estava fora. Uhum. Então, de noite, nós tínhamos uma bacia que nós usávamos, não é? Para necessidades menores. Aí, o que que acontece?
ela começou a gritar que eu fui despejar a urina na banca dela. Gente, eu não dormia em casa. E eu acabava de chegar naquela hora. Quando eu saio, quando eu saio do quarto para ouvir, que barulho é esse? O que é que se passa? Afinal, estou sendo acordada aos gritos. Na porta do meu quarto, ela me dá uma chapada, eu começo a ver estrelas. Gente, se fosse naquele tempo, era para nos pegarmos até ir à esquadra. Mas ela me deu uma chapada, eu olhei para ela assim. E ela disse, reage. Eu não reagi. Ela disse, reage. Ela me impura. Eu não reagi. Querida, sabe, eu entrei no quarto, chorei, eu disse, Deus, obrigada. Obrigada pela bênção, obrigada pela recepção, obrigado por tudo. Fui para a casa de uma amiga, ela acabava de perder o pai. Sabe, todos que me viram lá, acho que achavam que eu amava muito o pai dela. Porque eu só chorava, só chorava, só chorava. Eu fui para as infelicidades e lá eu só chorava. E graças a Deus, como era um momento assim de tristeza, então todo mundo achou talvez que eu tinha muito afeto por aquele senhor. Mas eu estava a chorar por aquilo que aconteceu em casa. Eu disse, Deus, por quê? Depois de tanta bênção, esse balde de água fria, sabe? Eu chorei tanto. Voltei para casa. A Márcia está aqui, a Miriam. Voltei para casa. E quando eu chego em casa, querida, eu só agradeci a Deus. A minha madrasta ficou chocada porque eu não reagi. Eu já era uma nova criatura, uma nova pessoa. Eu já estava morta. Ela bateu quem estava morta. Eu já não vivia mais eu. Cristo vivia em mim. Se fosse Cristo, como é que ele iria fazer? Se fosse Cristo, como é que ele iria agir? Aí, quando eu cheguei em casa, ele viu que as coisas estavam diferentes. Eu só lembro que uma vez eu orei, era meu aniversário, era 1 de setembro. Eu estava com um jovem e íamos conversando, um jovem que me acompanhou muito na minha conversão. E eu disse para ele, eu disse para ele que eu precisava ser cheia do Espírito Santo. Eu queria ter o Espírito Santo, eu queria ter experiência com o Espírito Santo de Deus. Ele disse para mim, tu já tens o Espírito Santo? Eu disse, como ter o Espírito Santo? Eu tenho o Espírito Santo. Eu lembro que quando eu me converti, eu orei muito pela minha família para que houvesse paz. E o primeiro milagre que Deus fez foi trazer paz milagrosamente dentro de casa. De repente, eu lembro que naquela altura, meu pai tinha um sistema lá em casa de roubar energia. Então, e apareceram as de eletricidade. Quando apareceram, nos encontraram em flagrante. Aí, nos unimos. Minha madrasta, eu, minha irmã. E aí nós começamos, o que nós vamos fazer? Tentamos, né, agilizar o processo ali. E o Espírito Santo usou daquela situação para trazer a paz. Eu só lembro que, a partir daquele momento, nós fomos juntas ao mercado com a minha madrasta, fomos comprar a comida e viemos cozinhar. Mas nós cozinhávamos em panelas diferentes dentro de casa. A minha irmã cozinhava para comermos, eu e a minha irmã. E ela cozinhava para comer com os filhos e comer também com o marido. Querida, aquilo foi um milagre, sabe? Quando se diz milagre, foi aquilo. Não houve reunião, não houve nada. Meu pai, quando chegou, admirou, nos encontrou todas na mesa. Eu não assistia dentro de casa, na TV de casa. Eu estava na sala, ríamos, conversávamos. Meu pai, o que se passa? Esses aqui não falam. E nós não falávamos há 7 anos. Quando nos falávamos, eu e a minha madrasta, era para lutar, era para nos insultarmos. E naquele dia, meu pai volta, nos encontra na sala, a conversar, a rir e a comer a mesma comida. Meu pai não falou nada, só olhou para aquilo, não entendeu nada.
Vou pedir para segurar um bocadinho. Vai cair agora, temos 30 segundos para cair. Então, volto daqui a 2 minutinhos só. Vou reiniciar a live. Até já. Até já. Até já, Deus lhe abençoe. Obrigada.